Olá, crianças! Estamos em mais um momento aprendendo em casa. Vamos estudar quinto ano. Vamos que vamos! A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos trabalhar com o nosso livro APS, quinto ano. Mas antes, um esquemazinho de conteúdo. Observem aí, crianças, o nosso esquema de conteúdo. Verbo é o que eu vou apresentar para vocês. Mas o que é o verbo? O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo tem modos e tempos verbais. O modo pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Ok? No modo indicativo, o verbo tem os seguintes tempos: presentes, pretérito imperfeito, futuro do presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito. No subjuntivo, ele tem apenas presente, pretérito imperfeito e futuro. E no imperativo, ele só tem afirmativo e negativo. Olha a observação aí no nosso esquema. Não há a primeira pessoa do singular aqui no imperativo, tá, gente? Importante saber também que vamos conversar agora sobre uma coisa muito importante em relação aos modos verbais. Os modos verbais, tanto no indicativo, subjuntivo quanto no imperativo, indicam as maneiras como os verbos se expressam. No indicativo, exprime fatos, certezas. No subjuntivo, exprime desejos. E no imperativo, exprime ordens ou pedidos. Tá? Olha os exemplos aí. No indicativo, discursa muito bem. No subjuntivo, discurse, talvez discurse muito bem. No imperativo, discurse com ele, ou discurse bem. Interessante, né? Observem com mais detalhe. O modo indicativo manifesta ações habituais, bem como expressa tanto fatos presentes como passados ou futuros. Caminho todas as manhãs, caminhei ontem à noite, caminharei sábado à tarde. Vejam como acontece o modo subjuntivo agora. No modo subjuntivo, manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado e no futuro. Certo? Veja que no indicativo são certezas. No subjuntivo são hipóteses. Certo? Agora, observemos aqui o modo imperativo. O modo imperativo manifesta ordens ou pedidos de forma afirmativa e também de forma negativa. Olha os exemplos aí. Ajude a senhora a atravessar a rua. Está no modo imperativo afirmativo. Não ajude aqueles malandros. No modo imperativo ou no imperativo negativo. Né? Está dando uma ordem contrária. Não faça. Após termos observado as explicações sobre os tempos e os modos verbais, nós vamos então agora ao nosso livro APS, nas páginas 160, 161 e 162, e iremos realizar a nossa atividade de hoje. Observem que o livro começa, aqui na página 160, apresentando um parágrafo da nossa reportagem. Os grilos soam solitários enquanto todos dormem na aldeia, Darcy Betânia, MT. Ainda há estrelas no céu, o silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes do sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Em que tempo estão todos os verbos destacados? No presente ou no passado? Leiam quantas vezes forem necessárias para identificar o tempo desses verbos. As coisas estavam acontecendo naquele momento ou elas já haviam acontecido? Identifiquem. Se elas estavam acontecendo, presente. Se elas já haviam acontecido, passado. Na segunda questão diz: o uso desse tempo na reportagem faz com que os fatos relatados pareçam ficção, isto é, fatos imaginados, ou verdadeiros ou reais.
Vamos pensar? Conversem sobre as questões abaixo. Olha o que diz. Os verbos soam, dormem, cantam e iluminam poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Gente, vocês observem que quando o livro faz essa pergunta, ele já dá a resposta da primeira questão para vocês. E os verbos saem e moram poderiam ter sido escritos no passado? Por quê? Vamos pensar. Releia outro trecho da reportagem. Olha aí, outro trecho pequenininho. As crianças mais velhas vão em grupos para o rio ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Em que tempo estão todos esses verbos? Todos os verbos do trecho estão no mesmo tempo. Em que tempo? Certo? Marque um X na alternativa que mostra o que as formas verbais indicam. Elas indicam um fato costumeiro, elas indicam um fato não habitual, que só aconteceu naquele momento, ou é um fato imaginário, que não é real, que pode acontecer, mas não está acontecendo. Vamos pensar para responder? No quinto, na página 161, vocês vão ver aí. Você entrevistou pessoas da comunidade onde ela vive. Quem fez a atividade comigo fez a atividade completa, né? De realizar a entrevista e produzir a reportagem. Lembram? Você entrevistou as pessoas da comunidade onde vive. Leia agora o trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infanto-juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Vocês vão ler essa reportagem de Ziraldo que aparece aqui na página 161, tá certo? O que ajudou Ziraldo em sua vocação? Ler muito, desenhar muito ou brincar muito? O texto responde. Sublinhe aí na entrevista, você vai passar um tracinho lá embaixo. Sublinhe na entrevista uma frase que indique algo que era habitual na vida de Ziraldo no passado e circule o verbo que está sendo usado, algo que ele fazia antigamente. Aí você vai lá e circula o verbo. Passa uma linha embaixo da frase que está indicando algo que ele fazia habitualmente no passado e você vai ver lá qual é o verbo. Vai passar a fazer um círculo no verbo, tá ok? Registre a seguir as 3 coisas que você faz habitualmente, cotidianamente, todos os dias, várias vezes no dia até, que você fez ontem, que não é do seu cotidiano, ou uma coisa que com toda certeza você fará nos próximos dias. Fácil isso, hein? As formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, que aconteceram ou que acontecerão. Dizemos que indicam algo real, certo? O modo do verbo que expressa o fato da ação como algo real, certo, é chamado de indicativo. A Pro falou na introdução desse vídeo. Lembram? Então, na página 162, nossa última página de hoje, tem aí a sétima questão. Veja agora o modo de indicar os fatos. Complete as frases a seguir usando os verbos que estão entre parênteses. Faça adequações. Gente, não é só pegar o verbo do jeito que está lá e escrever aqui, tá? Você vai pensar. Faça as adequações necessárias para dar a ideia de algo incerto, duvidoso, tá? O verbo está entre parênteses e aí você vai escolher um desses dois. Por exemplo, aqui na letra A você vai escolher o verbo aparecer ou o verbo iluminar para completar a frase. Mas você não vai lá colocar aparecer, iluminar. Você vai ver como é que ele tem que surgir aí na frase, tá certo? Em seguida, leia outro trecho da entrevista de Ziraldo. Você vai ler o restante da entrevista. O que Ziraldo faria se ganhasse na loteria? Lá na entrevista está dizendo, tá, gente? Por favor, prestem atenção. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Se ele, o menino maluquinho, se ele, na loteria. Vamos ver como é que a gente vai colocar essas formas verbais, esses verbos aí nessas frases? Agora é sua vez. Questão 10. Complete a frase com algo que gostaria de ser, fazer ou ter. Se eu, eu, As formas verbais aparecessem, iluminassem, tivessem, fossem, ganhassem, indica algo incerto, isto é, que pode não acontecer. O modo do verbo que expressa um fato incerto que pode não acontecer, como uma possibilidade, é chamado de modo subjuntivo, certo? Tudo isso foi introduzido na parte inicial desse vídeo. E aí, vamos responder a atividade com cuidado? E aí, será que vai dar? Vai, que vocês são inteligentes. Vai, a Pro está esperando. Mas se precisar, chama a Pro. Beijos, meus amores. Bons estudos.